Jesus. Meus irmãos, os irmãos estão aí de posse da Bíblia? Apocalipse capítulo 4, nós faremos a leitura. Aleluia. Preste muita atenção na leitura do texto sagrado, ele por si só já é uma revelação para os nossos corações. Apocalipse capítulo 4, diz-nos assim as Sagradas Escrituras: depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava assentado no trono, e esse que estava assentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam assentados 24 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo a um novilho, o terceiro tinha rosto semelhante de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. Dá vontade de fazer também? Fique à vontade, querido. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. Aleluia. Sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava assentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está assentado no trono, adoraram o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: me ajude, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Versículo 1 do capítulo 5: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro que em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Aleluia. Pai, obrigado, meu Deus, pela porção, ora lida da tua palavra. Ela por si só, Pai, já é um impacto para as nossas vidas, se assim tivermos muito temor dentro do coração para, Senhor, recebermos, Pai. Agora neste instante,
Eu peço, Senhor, que o Senhor alcance o coração deste irmão, desta irmã, com a tua boa palavra. Nós necessitamos, somos precisados, somos carentes de ouvir-te, ó Deus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas, para louvor da tua glória nós oramos, e todo o povo de Deus diga amém, amém. Pode se assentar. Glória a Jesus, glória a Deus. Se você está aqui hoje, é porque você faz parte de uma geração. Eu fico pensando, a história que os meus filhos terão para contar para os meus netos, a história que eu e você vamos ter para contar, depois que tudo isso findar, depois que esse tempo tão importante, ele acabar. Mas nós temos lições importantes, que nós podemos extrair deste momento. E uma lição, irmãos, é que não precisa ser um grande estudioso para que consigamos notar que os homens perderam completamente o controle. Os governos, os governantes, perderam um rumo. A Organização Mundial da Saúde, de manhã fala uma coisa e à tarde ela mesma se contradiz naquilo que disse. Há uma expectativa de como irá reagir o mundo diante da economia. Como é que vai reagir o mundo diante da economia? Como é que vai reagir a esse instante? Milhares e milhares de pais e mães e famílias, pessoas que perderam o seu emprego. Temos ouvido falar sobre fome e miséria como nunca antes no nosso país e fora dele. Nós não conseguimos ter a noção do que causa este vírus, esse momento que nós estamos passando. Não propriamente por causa do vírus, mas pessoas que ficaram enfermas, doenças da alma, doenças psicossomáticas. Esses dias eu estava conversando com uma psicóloga e ela, por não poder atender o seu cliente que tinha dificuldades físicas, porque foi cancelado o convênio, aquela coisa toda, foi procurar saber na semana seguinte como é que ele estava, e ela ouviu da mãe: o meu filho, ele se suicidou. Meus irmãos, o prejuízo é incalculável. Diante do contexto que nós estamos vivendo, irmãos, o prejuízo é incalculável. É impossível calcularmos o prejuízo de tudo que está acontecendo. Por exemplo, eu e você, ao chegarmos na nossa casa hoje, ao ligarmos um telejornal, você receberá mais e mais notícias, que com certeza não vão alegrar o nosso coração. Irmãos, precisamos agir com uma convicção aqui. Todas as coisas saíram do lugar. Todos os governos, não tem um governo neste mundo, não tem um lugar, irmãos, os homens poderosos desta terra, perderam o controle de todas as coisas. Tudo saiu do lugar, irmãos. Só tem uma coisa que não saiu do lugar. Só tem um governo, irmãos, que está estabelecido desde a eternidade. Só tem um rei, aliás, um rei que é rei dos seis, aleluia, que ele não perdeu o controle. Eu estou me referindo ao governo do Senhor, o nosso Deus. Eu estou me referindo ao Rei Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor, o nosso Deus, aleluia. Irmãos, e este vírus, esse momento que nós estamos vivendo, é uma trombeta de Deus, chamando os governantes, chamando os homens, chamando, irmãos, principalmente a igreja, e mostrando que quem está no trono,
é o Senhor o nosso Deus. Esse momento é uma trombeta de Deus que aponta, irmãos, para os governantes, para todos no mundo, irmãos, indicando que quem dirige a história é aquele que está sentado no trono, aleluia, o soberano nosso Deus. Quando nós observamos o contexto aqui da vida de João, isso que ele está vivendo, irmãos, é extremamente parecido com o que nós estamos ou estávamos vivendo antes do contexto do vírus aqui no nosso país. Por exemplo, irmãos, é um tempo de muita cultura. O helenismo estava dominando o mundo, e não é isso que acontece no Brasil, irmãos, e no mundo. É um tempo da cultura, é um tempo da filosofia, é um tempo, irmãos, da filosofia, das faculdades, das academias de pensamento. Não é isso que acontece, irmãos, tá? Era um tempo, irmãos, onde o poder econômico estava em alta. E eu não sei você, mas lembra comigo, antes de acontecer isso, quem de nós não disse: agora parece que vai? É ou não é, irmãos? Agora parece que as coisas vão se normalizar. E era isso que estava acontecendo naquela ocasião. O Império Romano estava dominando o mundo, irmãos. Os seus imperadores tinham um poder bélico violento. E olha para as nações, olha para a Rússia, olha para a China, olha para os Estados Unidos, irmãos. E o contexto da história aqui em Apocalipse vai dizer que tudo isso estava cooperando para quê? Para uma perseguição à igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, João, você sabe, por causa da sua fé e do testemunho de Jesus Cristo sobre a sua vida, ele está preso nesta ilha, e lá ele recebe o conteúdo desta revelação. E aí, irmãos, entrando aqui no texto que nós lemos, ele registra em Apocalipse as coisas que foram, as coisas que serão e as coisas que estavam acontecendo. E quando nós lembramos do verso 1 do Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz assim: suba até aqui. Ele recebe esse convite, a porta está aberta, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer. Jesus, o Senhor, diz para ele o que deve acontecer. Diga comigo, o que deve acontecer. Tudo o que está acontecendo diante dos olhos de Deus é o que deve acontecer. Pegou? Tudo o que está acontecendo hoje, irmãos, no Brasil, no mundo, são coisas que devem acontecer. Estão acontecendo coisas que Deus quer que aconteça, o que deve acontecer. Então nada fugiu do controle do Senhor, o nosso Deus. Nada, absolutamente tudo que está acontecendo é o que deve acontecer. Então, dito essa introdução, junto com os meus irmãos, eu quero mergulhar, mesmo que de forma bem superficial, porque ao falar de Apocalipse, né, irmãos, é uma coisa bem violenta. Mas eu quero extrair aqui desse texto 3 lições importantes, 3 verdades, irmãos, acerca deste texto, que abençoa a minha vida e abençoa a sua vida, para entendermos o contexto que estamos vivendo. E a primeira verdade, irmãos, é que existe um trono. Existe um trono. A realidade do trono, irmãos, é alguma coisa que não é fantasiosa. Existe um trono. João é convidado por Deus e ele vê aquela porta dos céus abertas e ele adentra por aquelas portas. Então ele tem uma visão e uma voz fala com ele: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O texto sagrado diz: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que ali havia um trono. Havia o que, irmãos? Um trono.
havia um trono. Quando ele chega naquele lugar, a primeira visão que ele tem é a visão de um trono. Aleluia. A primeira visão que ele tem é a visão de um trono. Aleluia. Existe um trono. Não é fábula, não é conto. Existe um trono. Você pode dizer bem forte: existe um trono. Aleluia. É bom que saibamos, irmãos, aqui essa palavra trono, só para o irmão ter uma ideia, no Novo Testamento, ela aparece 67 vezes. 67 vezes a palavra trono aparece no Novo Testamento. Em Apocalipse, ela aparece 47 vezes. 2 vezes aparece no trono de Satanás. As outras 45 vezes fala de um trono, cujo qual quem está sentado nesse trono é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor poderoso, o Senhor soberano. Então existe um trono. Nós servimos um rei e ele tem um trono. Existe um trono de glória. Aleluia. Interessante, irmãos, que quando ele tem a visão desse trono, ele tem uma visão, não é uma visão humana, ele tem a visão, irmãos, de 2 pedras preciosíssimas. No verso 3, não dá para se explicar de forma humana, e o texto diz que aquele que estava sentado sobre o trono, ele tem a semelhança à pedra de jaspe, a pedra de jaspe, e ao sardônico, e cada uma dessas pedras tem um simbolismo, um significado. O jaspe brilhante, o sardônico vermelho, que significa a justiça de Deus, e o jaspe, que representa a santidade de Deus, diante do trono do Senhor. Aquele que está sentado no trono do Senhor, ele ilumina as nações, ele brilha as nações. O sardônico, que simboliza o vermelho sangue, simboliza a libertação, simboliza a justiça, simboliza a santidade de Deus. Então ele brilha as nações, e o teu sangue, que limpa, que purifica, que santifica as nossas vidas, nos dá acesso até esse trono. Aleluia. Irmãos, se nós desejamos ter acesso ou compreender a história humana, nós precisamos saber que tudo o que acontece de tempos em tempos é determinado por aquele que está sentado no trono. Aleluia, aleluia, ele está sentado no trono. Então essa é a primeira lição: existe um trono. Amém, amados? Você recebe essa palavra para o teu coração? Existe um trono. Amém, queridos? Não é conto, existe um trono. Segunda lição, irmãos, nesse trono, olha que coisa maravilhosa. Diante deste trono, existe algo que acontece de forma ininterrupta, não para, não cessa, não acaba. A Bíblia vai dizer, irmãos, a segunda lição, que diante do trono de Deus, existe uma adoração constante, existe uma adoração que não para. Quem está lá diante do trono? Diante do trono está o Espírito Santo, está o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o soberano. Ele está assentado no trono. O Filho está à direita, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. Mas quem mais está lá? A Bíblia vai dizer que a igreja triunfante do Senhor Jesus também está lá. Se você pega as 12 tribos do Primeiro Testamento, ou do Antigo Testamento, e você pega os 12 apóstolos do Novo Testamento, você vai ter o número de 24, e aqui representado pelos 24 anciãos, aleluia, e eles estão lá, irmãos, e não para a adoração, não para o louvor, não para a oração, não para de render diante do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, Apocalipse 4:4, 24 anciãos vestidos de branco, com as suas coroas em vossas cabeças. No capítulo 4, no versículo 6, você tem ideia
do que significa esses seres angelicais, esses anjos, irmãos, violentos, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Um era semelhante ao leão, outro ao novilho, outro, irmãos, tinha rosto semelhante a um ser humano, e outro semelhante a uma águia quando está voando. E é interessante, no versículo 8 a Bíblia diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos na frente e de trás, não tinham descanso, não tinham descanso, não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Aleluia! No versículo 9, irmãos, a Bíblia diz sempre. Interessante. Sempre é quando, irmãos? Sempre é quando, irmãos? Sempre é? Sempre. Sempre é sempre. Que lição para a minha vida e para a tua. Sempre estes seres viventes faziam o quê? Davam. Eu não sei você, mas eu estou com muita vontade de fazer o que esses seres viventes estavam fazendo lá, irmãos. Oh, glória! Aleluia! Era sempre. Sempre esses seres viventes davam. Deixa eu te dar essa oportunidade para fazer igual a esses seres viventes. Vai, por 30 segundos, dá glória ao Senhor, o nosso Deus. Dá glória aí, igreja, dá glória. Glória a Deus. Olha que maravilha. Glória a Deus. E eles diziam: honra e ações de graça ao que está sentado e ao que vive para todos sempre. Os 24 anciãos, escute isso, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado propositalmente eu estou fazendo isso, irmãos, para que você saiba que existe um trono, aleluia, e diante de tudo que está acontecendo, existe alguém que está lá, sentado no seu trono. Ele não está batendo a cabeça de um lado para com o outro, ele tem o controle de todas as coisas. Existe um trono, existe um que está sentado neste trono, ele é o nosso Deus, aleluia. Então, nós temos essas criaturas angelicais. Meu Deus, irmãos, meu Deus. Eu não consigo mensurar, eu não fico imaginando essas criaturas angelicais. A potência da adoração desses seres angelicais. A forças que eles estão adorando o nome de Jesus. Mas aqui a igreja triunfante, do Primeiro e do Segundo Testamento. A Bíblia diz: os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as vossas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir, e foram criadas, aleluia. Então vamos entender aqui a adoração. Aqui existem alguns meios de adoração. A primeira adoração que encontramos aqui nesse texto não é qualquer adoração. Diga comigo, não é qualquer adoração. Não é qualquer adoração para o que está sentado no trono, irmão. Não é qualquer adoração. A primeira adoração que encontramos aqui é uma adoração teocêntrica. É uma adoração teocêntrica. Imagine só. O seu trono está exatamente no
centro. O seu trono está exatamente no centro. E a Bíblia diz que existe ao redor essas criaturas angelicais, existem, irmãos, esses anciãos. Então Cristo está no centro. Cristo está no centro, e Ele não está em pé. A Bíblia vai dizer que Ele está assentado sobre o seu trono. Quem está em pé, irmãos, são os anciãos. Quem está voando em movimento, em adoração, são essas criaturas angelicais. Sabe, irmãos, a adoração precisa ser única e exclusivamente para aquele que está no centro. Quem está no centro é Deus, o nosso Senhor, o soberano Deus, aleluia. Irmãos, a adoração não é para artistas, adoração não é, irmãos, para palestrantes, adoração não é para aqueles que fazem você rir. A adoração, a veneração, irmãos, não são para aqueles que mexem com o seu ego. A adoração é teocêntrica. A adoração é para aquele que está no trono, está no centro. A adoração é única e exclusivamente para Deus, para aquele que está sentado no trono, aleluia. Segundo nível de adoração, ou segundo tipo de adoração, é uma adoração, diga comigo, adoração ininterrupta. Os seres adoravam de forma ininterrupta, sempre. Os anciãos, eles não se cansavam de adorar, eles não cessavam o louvor, a adoração, eles não paravam de adorar. Irmãos, muitas vezes as pessoas cessam de adorar, as pessoas dão um jeito e não, hoje eu não vou adorar. As pessoas resistem à adoração, mas neste contexto, a adoração não parava, a adoração era contínua, a adoração seguia, sabe que isso me faz entender? Que acaba o culto, a adoração precisa continuar. A adoração não é só quando o microfone está na mão, a adoração não é só quando está segurando o instrumento, a adoração é em todos os momentos da nossa vida, dentro do carro, no automóvel, na escola, na faculdade, no trabalho, onde estivermos, a adoração a Deus, aquele que está no centro, é ininterrupta, aleluia. Santo. Eu conheço uma pessoa que diz: pastor, eu tenho um mistério com Deus quando eu estou no banheiro. Você tem um mistério com Deus no banheiro? Pastor, quando eu estou debaixo do chuveiro, pastor, meu marido até briga comigo de vez em quando. Eu estou lá e começo a orar, e as lágrimas começam a misturar junto com a água do chuveiro, pastor, e eu começo a falar em língua e começo a adorar. Adore. A adoração é ininterrupta. Não pare de adorar, não cesse de adorar. Pastor, mas olha o contexto que nós estamos vivendo. Tá bom, Ele continua sentado no trono da majestade. Os governos perderam o controle, mas Ele não, Ele é digno do louvor e da adoração, aleluia. A adoração é teocêntrica, a adoração é ininterrupta, e olha, a adoração é teológica. Como assim, pastor, teológica? Porque aqueles seres, note bem, aqueles seres que estão ao redor do trono, e estão adorando ao Senhor de forma intensa, violenta, irmãos. Os anciãos, eles que estão ali rendendo-se diante do Senhor, eles sabem diante de quem estão se rendendo. Lembra comigo quando Jesus, ele na conversa com aquela mulher samaritana,
Ele diz: olha, vocês adoram quem não conhece, nós porém adoramos quem nós conhecemos. Aleluia. Como é maravilhoso quando nós estamos na presença de Deus e sabendo quem Ele é. Aleluia. Sabendo quem Ele é. Eu adoro a Deus não por aquilo que Ele pode me dar, eu adoro a Deus sabendo quem Ele é. Eu adoro a Deus porque Ele está no trono, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Senhor da minha existência. A minha adoração não é uma adoração, irmãos, que serve somente para massagear o meu ego. Eu adoro a Ele porque Ele é o Criador do universo, Ele é o meu Salvador. Aleluia. Eu sei quem eu estou adorando. Aleluia. Eu sei quem eu estou adorando. Você sabe quem você adora? Você sabe quem você adora? Então manda uma glória a Deus aí para Ele. Aleluia. Manda um glória a Deus para o Senhor, Ele que está sentado no trono. Aleluia. Então, adoração é teocêntrica, adoração é de forma ininterrupta, adoração é teológica e adoração é prática. Diga comigo: adoração é prática. Sabe o que significa? Nessa adoração existe santidade, existe humildade, existe rendição. A igreja está prostrada, os 24 anciãos, eles tiram das suas cabeças as coroas, eles se levantam do seu trono para adorar aquele que está no centro. Eles tiram a coroa da cabeça. Ah, meu Deus, nós precisamos, irmãos, adorar na prática, com humildade, com rendição. Nós precisamos com humilhação, irmãos, como igreja de Cristo Jesus, representando aqueles 24 anciãos, irmãos, rendermos-nos diante do Senhor, irmãos. A igreja vitoriosa, triunfante de Cristo Jesus, ela se levanta representando aqueles anciãos diante da presença do Senhor, dizendo: se nós estamos aqui hoje e se nós estamos triunfando, é por causa do Senhor. Nós não podemos ficar sentados na vossa presença, e nós não podemos manter a coroa na nossa cabeça, porque Rei de verdade é o Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, percebo às vezes que existe necessidade de algumas pessoas tirarem a coroa da sua cabeça, descer um pouquinho do pedestal, quebrar um pouquinho o seu coração. Adoração não é só falácia, adoração é uma vida de prática. Adoração, ela vai além de um microfone na mão. Adoração, ela vai além de muito isso. Adoração é constante humilhação diante do Todo-Poderoso. Adoração é reconhecer diante de quem nós estamos, aleluia, e se render diante dEle, com o nosso coração quebrantado e contrito, aleluia. Deixa eu caminhar aqui para a gente fechar. Terceira lição. Existe um trono. Nós sabemos que diante desse trono tem alguém assentado. Nós sabemos que também diante deste trono existe poder. Diga comigo: diante do trono tem poder. Olha o que o texto diz. Apocalipse no capítulo 5, no primeiro versículo, ele vê na mão direita aquele que está assentado no trono. Ele vê um livro em forma de rolo. Está escrito por dentro e por fora. Está escrito por dentro, está escrito também por fora. E selado. Com quantos selos, irmãos? Com 7 selos. Segura aí. Esse livro, irmãos,
é o livro dos acontecimentos futuros. Esse livro é o livro dos acontecimentos futuros. Ele está selado e escrito pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Ao abrir do selo, ao desenrolar este pergaminho, irmãos, os fatos da história logo acontecerão. Mas preste atenção, avancemos um pouquinho aqui. No versículo 3, a Bíblia vai dizer que o céu, tem desespero no céu. E no versículo 3, a Bíblia diz: ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir esse livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém era digno de abrir, ou até mesmo de olhar para ele. Então nesse momento, há um desespero no céu, irmãos. E o próprio ancião, ele começa a chorar. Ele pensa agora, como eu já expus aqui para os irmãos, é certo que tem um trono, tem um Deus soberano assentado nesse trono. É certo que diante desse trono tem a adoração violenta, que não para, que não cessa, que não acaba. Mas quem vai comandar essa história? Quem vai ser o Senhor desta história? Quem vai dar continuidade? Quem vai ser o executor desta história? Aí o versículo 5, irmãos: enquanto está chorando o ancião, chorando copiosamente, pensando, ele sabe que tem o trono, ele sabe que tem o rei deste trono, ele sabe que tem adoração, e aí então ele tem no coração: como que nós vamos dar continuidade? Quem vai ser o executor? Então o texto sagrado diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro, o cordeiro, tem gente que já entendeu quem vai dar continuidade na história. O cordeiro, ele é digno de desatar os selos. Aleluia! O versículo 7: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Mais uma vez, note, nós lemos no capítulo 4, a adoração nunca cessa. Agora no capítulo 5, irmãos, o texto diz: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e o teu sangue compraste para Deus aqueles que procedem de toda a tribo, de toda a língua e de todo povo e nação. Aleluia! Quem é digno de desatar o selo, irmão? Quem é digno, igreja? Diga bem forte: quem é digno, igreja? Aleluia, glorifica, aplauda o nome de Jesus, igreja. Aplauda o nome de Jesus. Tudo o que acontece, exatamente tudo que acontece na história humana está sob o domínio de Deus. Está sob o domínio de Deus. Coloca a mão no seu coração e só você e o Espírito Santo vai entender esse momento agora. Você vai dizer assim: o Senhor reina soberanamente. O Senhor reina soberanamente.
Diga isso para você mesmo, diga quantas vezes for preciso para que você entenda que existe um trono, existe adoração no trono, e existe, querido, verdadeiramente poder que vem, que jorra do trono. Diga ao seu coração: o Senhor reina soberanamente, nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Quando você lê o que está escrito no Salmo 103, o verso 19, você vai entender um pouco melhor. A Bíblia diz: nos céus, o Senhor, Ele estabeleceu o seu trono, aleluia, e o seu reino domina sobre tudo. O reino do Senhor está estabelecido, e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Irmãos, quando Jesus, Ele começa a desatar os selos, nós não vamos pormenorizar isso, mas quando Ele começa a desatar os selos, nós vamos identificar que dentre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda do Senhor, alguns fatos aconteceriam. E à medida que os selos vão sendo desatados, vão sendo quebrados, a revelação, o Apocalipse, ele começa a se mostrar. Então você vai identificar, dentre esses selos sendo abertos, que o mundo, irmãos, passaria por muitas circunstâncias, bem parecidas como essa que nós estamos vivendo. O mundo, irmãos, seria abalado. A história humana seria chacoalhada. Violência, fome, pestes, rumores de guerra, mortandade, juízo de Deus virão, irmãos, diante do percurso da história. Estes juízos, irmãos, são trombetas de Deus, e é isso que nós estamos aqui anunciando nessa noite. Esse vírus que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, é uma trombeta que Deus está ressoando para os governantes, para os homens, para as nações e principalmente para a igreja. É interessante que quando lemos a Bíblia, o texto fala de quantas trombetas, irmãos? Quantas trombetas? E Deus está tocando a sua trombeta. Deus está tocando a sua trombeta. Deus está tocando a sua trombeta. Deus está tocando a sua trombeta para mostrar, irmãos, ao povo de Deus, aos seus escolhidos, que no céu está o nosso Deus, e tudo acontece conforme aquilo que Ele deseja que aconteça, aleluia. Interessante, sempre antes dos juízos de Deus acontecerem, Deus avisa, Deus envia a sua trombeta, Deus dá os seus sinais, Deus dá os seus sinais. E se cremos que Deus está no trono, nós precisamos entender para os nossos dias, que essa trombeta está sendo tocada, e nós temos lições importantíssimas a serem extraídas desse tempo. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de humildade, irmãos, é um tempo de arrependimento. A trombeta de Deus está tocando. Governantes, a trombeta de Deus está tocando. A trombeta de Deus está tocando em Brasília, igreja. Governantes, vocês que estão roubando a nossa nação, se preparem, a trombeta de Deus está tocando. A trombeta de Deus está tocando, e vai chegar um dia que não vai mais ter o que roubar. A trombeta de Deus está tocando. Governantes, homens, mulheres, que usam o santo nome do Senhor em vão, é o tempo de entrarem nas igrejas, é o tempo de visitarem, é o tempo de mostrarem as vossas faces. Não brinquem,
Não brinquem com a igreja de Jesus Cristo. Não brinquem com a igreja que Jesus deu seu próprio sangue por ela, porque a trombeta de Deus está tocando, aleluia. Presidente da nossa nação, com todo respeito, a trombeta de Deus está tocando. Governador da nossa linda cidade de São Paulo, a trombeta de Deus está tocando. A trombeta de Deus está tocando, aleluia. A trombeta de Deus, irmãos, ela está ressoando. A trombeta de Deus está ressoando, irmãos. A trombeta de Deus está ressoando. Juízes da terra, juízes que estão trabalhando a bel prazer, satisfazendo X ou Y, e não estão julgando com equidade. A trombeta do justo juiz está tocando, aleluia. Igrejas, irmãos, igrejas que mentem em nome da fé, igrejas que fabricam, irmãos, impérios, enriquecem em nome de Deus. A trombeta de Deus está tocando, aleluia. A trombeta de Deus está apontando: arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao soberano que está assentado no trono da sua majestade, aleluia. Precisamos voltar desesperadamente. Você vê aqui a mensagem que Jesus entrega para João, as 7 igrejas, voltem, arrependam-se de onde vocês caíram. A mensagem para hoje não é diferente, não é uma mensagem que massageia o seu ego, mas é uma mensagem que, se nós atrairmos para dentro do nosso coração, nós temos uma certeza que Jesus vem e nós vamos com Ele, aleluia. Irmãos, estava lendo uma reportagem de um grande médico na Itália, no começo dessa pandemia, e ele se identifica como ateu no começo da reportagem, e chegou um dia que ele estava trabalhando no hospital de excelência, lá na Itália, e ele olha para um lado, ele vê morte. Ele olha para o outro, ele vê morte. Ele vai para um outro ambiente, o que ele vê morte. Esse homem começou a olhar para os equipamentos, ele começou a olhar para a estrutura daquele hospital. Esse homem que se dizia ateu, ele disse: não é possível. Eu não tenho todo o conhecimento, eu não consigo, eu dou tudo de mim, e mesmo assim, eu não consigo salvar nenhuma sequer alma, eu não consigo fazer nada. Ele para, ele se ajoelha no meio do seu escritório, ele levanta a sua cabeça e diz o seguinte: tem um ser maior, tem um ser supremo, tem alguém que é maior. Existe uma falibilidade nos equipamentos, existe uma falibilidade no meu conhecimento, naquilo que eu sei, naquilo que eu aprendi. Eu não consigo fazer muitas coisas, mas existe alguém que está acima. Ele reconheceu Deus ali, irmãos. E a ciência, irmãos, a ciência que substitui Deus por teorias, por hipóteses, irmãos. O que dizer, irmãos, das nações? A França mandou retirar de todas as repartições públicas a cruz, o crucifixo, não pode mais. França é um dos maiores países, considerado país ateu do mundo, irmãos. O que estão fazendo com o mundo? Estão retirando Deus. Nos Estados Unidos, que era comum as crianças, antes de entrarem para a sala de aula, realizarem um momento de oração, a oração do Pai Nosso. O que dizer do nosso país, irmãos? Frentes estão trabalhando, labutando com muito vigor, incansavelmente,
para destruir princípios de Deus, princípios da família. Mas tem uma coisa: a trombeta de Deus está tocando, aleluia. A trombeta de Deus está tocando. Não vai ficar assim, igreja. A trombeta de Deus está tocando. Ele está no seu trono de glória, aleluia. Irmãos, deixa eu caminhar aqui para o fechamento. Só existe para a minha vida e para a tua vida esperança, porque Deus está no trono. Deus está no trono. Quando nós lemos, irmãos, o que está no versículo 8, a Bíblia diz: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Eles adoravam com a harpa, irmãos, e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações de quem, irmãos? As orações de quem, igreja? São as minhas e as tuas orações, aleluia. Esse texto que mostra que foi quebrado o último selo, o 7º selo, a Bíblia diz: veio outro anjo, capítulo 8, versículo 3 em diante. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com a oração de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos, aleluia. Agora vamos lá. Você já ouviu na Bíblia, e eu não vou pormenorizar isso também, mas o sumo sacerdote, aliás, o sacerdote, uma das suas funções era orar, interceder. E o autor aos Hebreus diz que nós não temos um sacerdote, mas um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e intercede diante do trono do Senhor, aleluia. Como é o nome dele, igreja? Jesus. Boa. Ele é o nosso sumo sacerdote, então ele intercede. A Bíblia também diz que existe alguém que intercede por nós diante do trono do Senhor, agora com gemidos inexprimíveis. Quem é que intercede por nós junto ao trono de Deus com gemidos inexprimíveis, igreja? Jesus, ele intercede por nós. O Espírito intercede por nós, e nós como igreja, levantamos a nossa voz para orar, para interceder. Nós levantamos a nossa voz, reconhecendo que Ele está no trono, Ele está no trono, Ele está no trono de glória, aleluia. Irmãos, Ele é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança, irmãos. Tirando a onipotência de Deus, tirando a soberania de Deus, vai ficar a soberba do homem, irmãos. Vai ficar o orgulho do homem e da mulher. Então nós precisamos, irmãos, entender que Deus é soberano. Ele é soberano. Quando você dobra os seus joelhos diante da presença do Senhor, isso não é brincadeira, irmãos, não é modinha. Quando você dobra, você está rendendo diante do Senhor. Você está dizendo: Senhor, eu estou prostrado diante do Deus soberano, diante do Deus que não perdeu o controle. Senhor, na minha vida as coisas se esvaíram, eu perdi o controle, mas eu me prostro diante de Ti. O Senhor não perdeu o controle, aleluia. Amém, amados? Retire a soberania de Deus, será acrescentado o orgulho do homem, o orgulho de alguém que não se dobra, o orgulho de alguém que não sente mais a presença do Espírito, o orgulho de alguém que não tem mais a sensibilidade de ouvir Deus,
o orgulho, irmãos, de alguém, querido, que tem a sua cerviz endurecida, o seu coração empedrificado, mas nessa noite, ao saber que Jesus está intercedendo, ao saber que com gemidos inexprimíveis, o Espírito de Deus está intercedendo, irmãos, nós como igreja, precisamos entender a soberania de Deus, e orar a Ele, aleluia, amém, irmãos, amém, queridos, porque quando fazemos isso, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Existe uma lei da reação, nós precisamos encher o nosso incensário, nós precisamos encher essa taça de ouro. Coloca o versículo 5, por favor. Porque quando nós enviamos a nossa oração, o trono envia uma reação, aleluia. Quando nós enviamos a nossa oração dentro do incensário, dentro das taças de ouro, há do céu uma reação, e a Bíblia diz, então o anjo pegou o incensário, o anjo pega o incensário, encheu-o de fogo. Me ajuda, irmão, me ajuda aí, o que o anjo fez? Vamos ler o versículo 5, 1, 2, 3. Encheu de fogo e o que ele fez? Aleluia, a lei da reação, aleluia, aleluia, aleluia. Ele encheu de fogo do altar e atirou na terra, e houve trovões, houve vozes, houve relâmpagos e terremotos, aleluia. Deus ordenou intervenções dos céus para a terra, aleluia. Fica de pé, por gentileza. A soberania de Deus, ela está linkada à nossa vida de oração. Deus, Ele estabelece a sua soberania através do seu povo, através da sua igreja. E quando a sua igreja ora, olha, deixa eu falar uma coisa. Depois das trombetas, a Bíblia diz que não acabou não. Depois das trombetas, tem as taças. As trombetas é um prelúdio da taça, do flagelo, da dor, da ira. Você está pensando que você está sofrendo? Deus está anunciando. Depois da trombeta tem o flagelo. Depois da trombeta, depois dos anúncios de Deus, a taça que nós lemos, irmãos, aqui no Salmo 75, quem lembra no início do culto, nem foi assim, irmãos, nem imaginei que esse texto estava lá no Salmo 75, depois você lê com calma. As taças, a taça de Deus, a taça da ira de Deus será derramada, a ira de Deus será manifesta àqueles desobedientes, àqueles irmãos que não deram atenção à trombeta de Deus, aos anúncios de Deus. Então, irmãos, nós precisamos encher a nossa taça, encher o incensário. Nós como igreja, irmãos, nós precisamos perder a nossa própria força. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, nós nos achamos demais, irmãos. Às vezes, nós nos achamos demais. Achamos que pode isso, que pode aquilo. Às vezes nós precisamos ser quebrantados, irmãos. Às vezes nós precisamos de fraqueza. A igreja, ela se levanta na sua fraqueza. A vitória da igreja, irmãos, não está na sua visualização. A vitória da igreja está na sua derrota para si mesmo. Nós precisamos perder para nós mesmos. Quando nós, irmãos, estamos fracos em nós mesmos, nós somos fortalecidos no Todo-Poderoso, aleluia. E Deus manifesta o teu poder, aleluia. Ó, irmão,
Irmã, eu falo isso com todo temor e tremor diante de Deus. Tira a sua coroa, tira a sua coroa. Eu preciso tirar a minha. Tira a sua coroa. Na verdade, nós temos que adorar quem está no centro. Quebrando o seu coração diante da presença do Eterno. Talvez você está tão altivo, está tão bonita a coroa na sua cabeça, que você não faz nem ideia diante de quem você está. Já deveria ter tirado a coroa. Tira a coroa, tira a coroa. Você que está aí na sua casa, tira a coroa. Reconhece dentro do seu coração: eu preciso descer na casa do oleiro para um tratamento de choque. O que é que eu estou fazendo da minha vida espiritual? Deus está anunciando, Deus está levantando a sua voz como que de trombeta, dizendo: conserta a sua vida, se apruma nos meus caminhos, se ajeita, meu filho, porque a ira de Deus vai se manifestar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Feche os seus olhos por alguns segundos.